Muito bem, pessoal, vamos aqui iniciar mais uma matéria hoje, né? Parece televisão, né? Depois que liga a câmera, todo mundo, tudo bem, então. Vamos começar essa matéria de hoje. É uma matéria muito linda, muito bonita. Eu fui fazer uma revisão dela aqui e eu senti muita presença de Deus, né? Porque é uma coisa assim, o avivamento é uma coisa que é bom de se falar, porque é Deus movendo na terra, né? Graças a Deus. Bom, a gente vai começar agora essa disciplina, mas eu tenho uma novidade para vocês. Nessa disciplina tem duas novidades aí, duas. Uma que não vai ter mais aquela palavra de preencher, mas vai ter a frasezinha numa parte só. É o FFA, é a frase de fixação acadêmica. Uma frase de impacto daquele capítulo, né? E o pessoal de Santa Catarina nunca viu uma câmera. Lá em Santa Catarina não tem câmera, né? Quando eles veem a câmera, fica assim, ó. É fogo. E também, esse modo, essa matéria não tem aquelas provinhas no meio, não. A prova vai ser por último lugar, só que não vai ser prova também de múltipla escolha da matéria. É uma prova investigativa. Você vai respondendo o que você acha, entendeu? Então, é uma prova bem legal. Todo mundo já tem 7. Ninguém vai reprovar. Mas aí, depende do argumento, pode chegar a 10. Tem que me convencer, entendeu? Por exemplo, teve um aluno aí da outra escola que eu perguntei o que é avivamento. Ele colocou, estar vivo, é estar firme, forte, indo para frente, cabeça erguida. Aí tomou um 0, né? Eu falei, irmão, mas a pergunta está relacionada à igreja, ao movimento de Deus, não é se estar vivo por estar vivo, né? Então, assim, essa prova, ela é investigativa. Não preocupe em errar, porque não vai ter erro. Você vai dar um argumento seu, porque você vai acompanhar comigo aqui, esses dias aqui, e você vai ter uma noção da matéria, e você vai só preenchendo o que você acha. Por isso que não vai ser dada agora a prova, só no último dia, depois da última aula, tá bom? Ok, vamos lá. A nossa matéria dessa semana, desse mês agora, é sobre os reavivamentos. Olha bem o que nós fizemos, ó. Nós começamos com história, começamos com teologia, uma introdução, né? Depois a gente estudou a bibliologia, como foi feita a Bíblia, confeccionada, os termos, né, que a Bíblia tinha lá. Aí fomos para uma análise do Antigo Testamento. Terminamos o primeiro módulo com a análise do Novo Testamento. Ótimo, perfeito, é isso aí. Uma base muito boa. Aí nós começamos com historicidade, que foi a história de Israel, porque são os primórdios da igreja, a nossa origem está lá, o povo de Israel. Depois a história da igreja em si, né? O que se passou todo esse período. É claro que não deu para pôr tudo, mas uma boa parte. Aí fizemos história helenística, foi bom para conhecer a influência grega e até também para se defender de quem dizer que o evangelho é grego, né? E aí vamos encerrar agora com a história dos avivamentos. Por que, irmãos, com a história do avivamento? Porque, olha só, no começo apostólico aí veio o tempo patrístico, lá no meio teve aquela inclusão do Constantino e desviou a igreja. E Deus manteve alguns grupos pequenos, mas fiéis, até que veio a reforma, que nós estudamos a reforma também. A reforma aconteceu e Deus avivou as escrituras. Uma vez que a escritura estava, né, abençoada, o pessoal de volta à palavra, aí pronto, aí Deus derrama o seu espírito. E nós vamos agora estudar a sequência desses avivamentos. O que vai acontecer depois, vamos terminar essa matéria, né, nos dias de hoje, até os dias de hoje, como foi a missão. Na verdade, essa matéria ela tem os avivamentos e tem também missiologia, vai ser muito importante. O que eu acho muito bonito nisso tudo é porque Deus segurou o avivamento para acontecer depois da reforma. Houve alguns casos de avivamento um pouquinho antes, mas foi muito raro. Mas depois da reforma, vieram os grandes avivamentos. O Morávio, o Wesleyano, o de Gales,
dos Estados Unidos, né? Os pregadores. Incrível. Deus jamais, Adalberto, iria avivar a sua obra, sendo que as escrituras estavam deturpadas lá atrás. Então, Deus ele vai fazer com que as pessoas recuperem as escrituras, tirem, né, toda a sujeira que tinham colocado, para enviar o seu Espírito Santo. Muito legal isso aí. Bom, foi dado um panorama. Vamos então a nossa apostilinha aí para a gente caminhar. Deixa eu abrir lá aqui. Opa. Cadê? Olha a capa pegando fogo aí, tá vendo? A capa pegando fogo aí. Consegue ver a capa aí da apostila? Ok. Vamos lá. Vamos seguir. Ok. Aí, vamos para essa parte aqui do avivamento. Então, o que é avivamento, né? Segundo o irmão lá, é estar vivo, estar feliz da vida, né? Estar, né? Com motivação e estar firme, caminhando. Mas não é mais do que isso. Vocês vão ver aí uma parte que está em branco, né? É a frase que está em negrita ali quando chegar lá. Vamos lá. É amplamente, hoje, um termo, né? Avivamento teológico, cristão. Embora a terminologia venha do século XVII, com uma alcunha, ou seja, com apelido, né? Que os filósofos intelectuais europeus colocaram sobre qualquer pessoa, geralmente pregador, ou grupo com movimentação carismática, e ênfases em manifestações espirituais. E o primeiro termo a ser empregado para designar tais manifestações foi entusiasmo, que significa theos asmos, em theos asmos, ou seja, Deus enchendo o vazio, porque a palavra theos, no grego, é Deus, e asmos é vazio. Daí por que o pão ázimo? Porque não tem fermento, né? Tá aí, ó, Tinteus asmos. Deus. Então eles olhavam as pessoas cheias do Espírito Santo, lá, elas estavam pregando, eles não sabiam o que era aquilo. Falavam, o que é aquilo? O povo está muito animado, o cara pula demais, o outro canta ali, outro levanta a mão, outro chora. Aquilo lá só pode ser uma coisa sobrenatural, é Deus no vazio, o homem é vazio, e Deus encheu o homem. Aí ficou em Teos Asmos, né? É Deus no vazio. Então, mas hoje em dia, a gente usa essa palavra para outras coisas, né? O cara fala assim, o time dele venceu o campeonato, ele está entusiasmado. Ou então fala assim, minha filha passou na faculdade, está entusiasmada, né? E assim vai. Então, é interessante isso aí. Pessoal, deixa eu só pegar o meu óculos aqui, que eu estou com dificuldade aqui, então. Só um minutinho. A idade é uma coisa maravilhosa, né? Vou dar uma pausinha aqui para pegar o óculos, rapidinho. Não ri não, não ri. Muito bem. Bom, aqui, então, é enteosasmos, ou seja, Deus enchendo o vazio, né? Ou seja, Deus enchendo o vazio, posteriormente também foram chamados de fanáticos, entendeu? Além de enteosasmos, entusiasmados, fanáticos. Aí vem a frase para você completar aí, ó. É, na verdade, um despertamento religioso. Isso pode cair na prova lá no final. É, na verdade, um despertamento religioso. Não tem um espaço em branco aí? Tem que preencher aí. Eu tô sem a revista, que ainda não peguei, não. Ah, é? É. Então pode ser a revista que... Não ficou pronta, pastor. Não? Ninguém tem. Então, mas escreve então no cantinho aí do caderno, porque depois você coloca lá. É, na verdade, um despertamento religioso que... Pode ir? Que ocorre em certas regiões ou em um país sob a liderança de alguém ou grupos, né? O avivamento cristão. Para os cristãos, o avivamento está, além de ser um mover carismático, e sim um processo de conversão espiritual motivado por Deus e, às vezes, é visto como um processo de restauração. O avivamento tem uma entrada e uma saída. A entrada é o arrependimento, a condição de pecados, a confissão. Só que isso aí não está na apostila, não, tá? Mas pode, se quiser anotar.
Isso é só para dar ênfase. Quer dizer, está na apostila, mas não precisa preencher. O que está a preencher é mais embaixo depois. Então, arrependimento, condição de pecado e confissão. Então, gente, olha, pula, corre, não é avivamento, não. É o pessoal animado. E também, eu também gosto, pula e corre. Mas quando tem arrependimento, contrição de pecados e confissão, aí sim, o resultado é o evangelismo. Aí vem o resultado, que é o evangelismo, o amor ao próximo e as missões. Você começa a sentir paixão pela cidade, pelas pessoas, porque você está avivado. Deus se move nesse ciclo para restaurar a humanidade. A mensagem do avivamento centra-se na cruz e na proposta da nova vida e discipulado. Vamos ver agora o que algumas pessoas falaram sobre o avivamento. O Ernest Baker disse o seguinte: um avivamento pode produzir barulho, mas não é nisso que ele consiste. O fator essencial é a obediência de todo o coração. O Billy Graham falou o seguinte: todo avivamento que já aconteceu na história, no mundo, ou na história da igreja, deu grande ênfase à santidade de Deus. Verdade. O Roy Hisson diz o seguinte: avivamento não é descer a rua com um grande tambor, é subir o Calvário com um grande choro. Ele falou isso porque esse negócio de tambor aí, no século XIX, os irmãos iam para as ruas batendo tambor, chamando atenção. Depois paravam e faziam um culto. Por isso que ele falou isso, que era muito comum bater um tambor. Na verdade, a tradução original diz assim, o avivamento não é descer a rua com um grande tambor, é subir o Calvário com um grande clamor. Fica mais colocado aí. O avivamento na era medieval. Então, olha só, já vai ter um sinal de avivamento lá na era medieval. Então, ainda não é a grande explosão que vai acontecer, né, no mundo inteiro com os outros que virão. As ondas de avivamento são oscilantes na história. O avivamento pode ser chamado de um grande mover de Deus. Então, essa frase vai ter que colocar lá. O avivamento pode ser chamado de um grande mover de Deus. É bom que eu dou uma pausa para tomar uma aguinha. Ok. Vamos lá. Em uma época e sob uma comunidade. Não dá para trazer um perfil único, pois pode ser um mover de missões, evangelismo em massa, batismo com o Espírito Santo em grandes quantidades, e por aí vai. Ou seja, o avivamento, ele não é uma coisinha só, uma coisa redondinha que acontece ali. Ele pode ter vários tipos de comportamento. Quando Deus envolve a igreja, ela faz coisas juntas que ninguém faz sozinho. Interessante. Veja bem, mesmo antes dos iluministas cunharem o termo neologismo em Teosasmo, porque essa palavra entusiasmo é um neologismo. O que é neologismo? Neologismo é quando você cria uma palavra que já existe, para você tenta criar algo nela para que ela fique parecida e explique um fenômeno. Por exemplo, no Brasil agora tem um negócio de parquear o carro. Eu vou parquear o carro. Parquear não é um termo anglo, né? De park, to park. Mas aí, falou tanto em parquear, agora também tem deletar. Deletar está no dicionário da língua portuguesa. Deletar é apagar. Então, é o delete em inglês. Só que tanto o pessoal fala, vou deletar, ficou deletar. Eu deleto, tu deletas, nós deletamos, vós deletais, eles deletam, ficou assim. Isso aí chama-se neologismo, entendeu? E o Brasil está cheio de neologismo, cheio, né? Cada vez aparece uma palavra que você nem sabe o que é. Eu aprendi, por exemplo, engruviado. Engruviado é uma palavra que é paranaense, tipo, que está meio enroscado o negócio, né? Catrenfa em Minas Gerais tá uma catrenfa, aí tá um problema aí muito sério, né? E aí vai, Mato Grosso, então, sobra de palavra lá, né? Que você não entende o que é. Então, é por aí. O estado que menos tem aí é o manezinho da ilha lá, da Catarina. Tá estolo? Tá estolo? Tá estolo? Tá estolo? Você é bobo? Você é besta? E aí vai. Mesma coisa aconteceu com essa palavra aí. Enteosasmos. Ou seja, entusiasmo, que significa teos nos ásimos,
Deus preenchendo o vazio. Há indícios de avivamento como reforma espiritual de um povo à igreja. Então, gente, se você pegar ali a reforma protestante, é um tipo de avivamento. Não teve a grossolária, não teve aquela coisa mais carismática. Mas houve um mover em direção à palavra de Deus para restabelecer a ordem, tirar as coisas erradas que estavam pregando. Foi um tipo de avivamento, né? Glória a Deus. Ó, a mesma coisa que você tem que entender é o seguinte: tem a palavra estresse. Então, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Já que é uma aula, vamos aprender um negócio aqui. O estresse. Ah, eu estou estressado. Quem fala isso não sabe o que está falando. O estresse, ele é uma porta de entrada emocional que diz: você está fora do comum. Agora, se você está mal, está cansado, você está destressado. Mas se você está muito feliz, muito alegre, você está eustressado. Então tem o estresse, tem o distresse e tem o eustresse. O distresse é para quem está preocupado, indo para depressão, está estressado, destressado. O eustresse é quando a pessoa está feliz, está alegre, ganhou um presente, passou no vestibular, chegou a sogra do Brasil. Então você fica, né? Eustresse, você fica todo feliz. Isso que tem que entender. Então, quem fala estou estressado não sabe o que está falando, né? Não tá, mas e aí você vai corrigir agora para frente. Deus preenchendo o vazio. Há indícios de avivamento como reforma espiritual de um povo à igreja. Desde o derramamento do fogo do Espírito Santo na igreja primitiva, em 33 depois de Cristo, onde cerca de 3.000 pessoas convertidas, Atos 2:41, até a Rua Azusa, em Los Angeles. O período de grande expansão do cristianismo coincidiram com o revivamento da igreja, como vivido na Irlanda após o episcopado de Patrício. Aí, por lado da Irlanda, aí, ó, teve mais de 120.000 crentes batizados no quarto século, cara. Brincadeira. Que teve consequência no desenvolvimento cultural de toda a Europa. Outro sim, na vida de Israel, houveram vários momentos de avivamento, como, por exemplo, o mover do povo em volta do cativeiro, em torno de ouvir a Torá com Esdras. Lembra que nós lemos aquela vez que as crianças e os adultos ficavam de pé, de manhã até à tarde, só para ouvir a palavra. Saudade da Bíblia, de ouvir a Bíblia. É um tipo de avivamento. Então, assim, nós temos que entender que nem sempre avivamento é língua estranha, pula-pula, tal, que negócio todo assim, avivado. Faz parte, mas não é tudo. Deus pode, por exemplo, a nossa igreja aqui, aí em Swindon, ela estava num lugarzinho pequeno, eu cheguei a conhecer lá o local. Daqui uns dias tem que fazer 3 cultos. Então, foi uma correria para fazer o novo templo aí, para arrumar, para limpar. Isso aí foi o quê? Foi um ânimo total. É um tipo de avivamento. Não no sentido carismático, mas faz parte de um mover diferente que a igreja se envolve, né? A igreja se envolve. Século XVII agora. A parte mais espiritual da reforma protestante é uma espécie de avivamento, pois houve uma corrida do povo e uma sede mundial em ler a Bíblia em seu próprio idioma. Sim, aí você pode escrever agora aí, para você colocar na apostila. Muitos avivamentos foram inspirados pelo trabalho missionário de muitos obreiros anônimos. Muitos avivamentos foram inspirados pelo trabalho missionário de muitos obreiros anônimos. Muitos avivamentos foram inspirados pelo trabalho missionário de muitos obreiros anônimos. Depois, se você perder alguma coisa, é só ir lá no YouTube e voltar um pouquinho a aula. Há um registro de um grande avivamento na Inglaterra, ainda no século XII, e já no século XVII. Há um avivamento peregrino, de peregrinos que fundaram fundando os Estados Unidos, para ter uma terra livre em servir a Deus com liberdade. São movimentos que caracterizam um avivamento em plena palavra de função mais ampla ou abrangente do tema. Olha,
esse pessoal aí dos Estados Unidos, os peregrinos, os pilgrims, né? Eles foram para lá em 1620, saindo da Inglaterra, da Irlanda, e eu plantei uma igreja aí nesse lugar, onde chama-se Winthrop. Winthrop é o nome do capitão que veio com eles no navio para começar os Estados Unidos, as colônias americanas, né? Eles queriam buscar um local para adorar a Deus. E como era um mundo recém-descoberto, tinha só 200 anos de descoberto, eles vieram. Então eu plantei uma igreja, e ela existe até hoje, a Igreja Metodista Livre de Winthrop. Eu comecei lá do zero, eu e o irmão, plantar essa igreja, e ela existe lá, nesse mesmo local aí, ó, onde aconteceu isso aí, né? Eles deixaram. Então vocês vejam que o avivamento, até agora, a palavra foi dada pelos franceses para explicar o fenômeno que não entendia o que era, significa esse mover de Deus que envolve toda a comunidade. E durante a era medieval, né, e um pouco, já chegando já aí, ó, já chegando já a Renascença aí, para sair da... Então, você vai ter aí, na Baixa Idade Média, um pouquinho de avivamento lá atrás, né, e vai ter, na Alta Idade Média, um avivamento na Inglaterra aí. Foi muito intenso esse avivamento na Inglaterra aí. Depois eu posso conseguir a referência para passar para vocês. Então, é basicamente esse começo e como se comportou. Vamos entender agora o avivamento moraviano. Vamos lá. Glória a Deus. David, você está bem? Está conseguindo se concentrar aí? Amém. O avivamento moraviano. Aí já começa, já os primórdios da igreja pós-reforma. Até a reforma, nós temos aqueles dois momentos, né? E eu considero que na reforma teve, sim, algum tipo de avivamento. O pessoal estava centrado no que estavam fazendo, levando a palavra de Deus de volta, né? E aí tem uma frase para colocar aí, ó: a aurora de Deus no novo tempo da igreja. Então vamos lá. O avivamento morávio. O que aconteceu na Morávia em 1727 foi a aurora de Deus no novo tempo da igreja. A Morávia era uma região da Europa Central, que constitui atualmente a República Tcheca. Eu já estive lá, nesse lugar aí. É legal que eu vou dando aula, porque eu já estive nesses lugares aí, fica mais fácil de falar. Passei uma semana aí. Até digo a vocês, se quiserem ir para Praga, visitar Praga, vá. É muito lindo, muito bonito, pessoal muito cordial. Para mim, foi o melhor povo da Europa me receber. Melhor povo. O segundo povo, para mim, foi os lá de Istambul. Que pessoal legal. Não sei se o Alberto teve essa impressão lá, mas o pessoal muito legal, muito amigo. Parece que é brasileiro lá o pessoal. E depois o pessoal da Inglaterra. O pessoal da Inglaterra é muito legal. Agora tem uns povos aí que não vou falar não, porque tá gravando, porque fica feio, mas, nossa, brincadeira. Tem um país aí que eu passei por cima, graças a Deus não desci lá. Ok. A Morávia era uma região da Europa Central que constitui atualmente a República Tcheca. A República Tcheca, moço, foi também a Tchecoslováquia, antes. Aí depois eles se separaram. Ali é um conflito, depois teve a Bósnia e Herzegovina. Meu Deus, isso aqui nome de país é esse? Bósnia. Jesus. Após o longo período da reforma protestante e a igreja voltando aos primórdios da palavra, Deus inicia um novo ciclo para avivar a sua obra. Aí vem o Nicholas Ludwig von Zinzendorf. Essa palavra von aqui significa filho de. Agora no português, João Pereira de Oliveira, dos Santos, da Silva. Esse aqui é o von. Tem o Van Damme, aquele ator, é filho do Damme. Van Basten, aquele jogador, filho do Basten. Esse von aqui é o mesmo que na Suécia usa em Lindenberg, Rosenberg. O Berg é filho do. É como também no Israel, Ben-Hadad, Ben-Gurion, Ben é filho de, né? E aí vai. É também igual na Inglaterra, na Escócia, McDonald's, McCartney, McLaren, MC é filho do.
nasceu de origem forte luterana e vivia na Saxônia, que é aquela região lá da Alemanha, num castelo na fronteira tcheca. Um pouco antes de morrer, seu pai, um homem influente no governo, na verdade, secretário de Estado de Dresden, né, secretário do governo lá de Dresden. Dresden é aquela região mesmo, ele fica ali, a Alemanha, a Áustria. Apresentou Zinzendorf ao Senhor. Quando esse tinha 6 semanas de nascido, foi educado pela avó e a tia, ambas do movimento pietista. Não é petista, tá, gente? É pietista, vem de pietismo, vem de pietatis, vem de piedade. Então, pietista de casa em casa, que eram os pequenos grupos, cujo líder era o doutor Spener, que é o pai do pietismo. Olha que interessante, né? O pai de Zinzendorf, que amparou os moravianos, que influenciou os metodistas, chegou até nós, o cara era ovelha do Spener, que começou o movimento pietista, que é o culto de casa em casa, a oração uns pelos outros, a comunhão dos santos, que às vezes visitava a família. Criado por uma forte base luterana, Zinzendorf era um menino de oração e leitura da palavra. Ele estudou na escola Hale, quando tinha 15 anos, e posteriormente continuou seus estudos na Universidade de Wittenberg, lá onde o Lutero havia cravado a 95 tese, onde seu propósito era para o serviço diplomático, conseguiu estudar direito e teologia. Então, esse homem chamado Dr. Nicholas Zinzendorf, ele é um fidalgo, né? Ele nasceu em 1700, é o final da era medieval e do feudalismo. Você sabe que o feudalismo foi um sistema de governo que depois que Roma ruiu, as pessoas faziam seus castelinhos, seus condados, e aí acontecia o proletariado. As pessoas trabalharam por um prato de comida, não tinha direitos civis, direitos de trabalho, essas coisas. Ele era um desses que estava no final desse período. Ele é um fidalgo, né? Ele tem uma fazenda, e essa fazenda vai ser um local onde ele vai agregar os irmãos que vão vir corridos da perseguição da Áustria, porque eram pessoas que protestavam contra a morte do John Huss. E aí ele vai amparar, e vai acontecer um negócio interessante agora aí. Ó. Agora vai começar algo interessante. Todo avivamento precede um arrependimento. Essa frase é a lei. Qualquer avivamento, se for avivamento mesmo, ele precede um arrependimento. A decisão firme de Zinzendorf em servir a Cristo veio através do impacto de uma frase que ele viu em Düsseldorf. Eu também já estive em Düsseldorf e vi a igreja onde ele viu isso aí. Numa pintura de Cristo, com cenas dele coroado de espinhos, embaixo a inscrição: tudo isso fiz por ti. Que fazes tu por mim? Essa frase para completar na apostila. Tudo isso fiz por ti. Que fazes tu por mim? Então, essa frase impactou o coração do Zinzendorf. Falou: Jesus morreu por mim, sofreu naquela cruz, derramou seu sangue, e eu faço o que por ele? Isso aumentou a sua ênfase em servir a Deus e estar junto. Aquele dia houve um despertamento na vida de Nicholas. Logo depois de sua graduação, contraiu matrimônio com a condessa Edmund von Hels. Olha o Von de novo lá, Von Hels, filho do Hels, né? Filho do Hels. Edmund von Hels. Já jovem, iniciou seu trabalho de conselheiro em Dresden, e isto era um ofício. Nesta época, tinha apenas 22 anos de idade. Sua avó possuía uma porção da terra em Bertelsdorf, que era uma gleba. A gleba era doada do suzerano ao seu vassalo para que cultive. Então, essa questão do suzerano, né, e o vassalo, ela é mais próximo do que o empregado e o patrão, que tinha o escravo e o senhor, né? Mas tinha também o suzerano e o vassalo. O escravo não tinha direito a nada, mas de vez em quando o suzerano dava ao vassalo uma parte para cultivar. E isso foi a parte que serviu, que chamava de gleba, né? Que serviu lá para a família dos Zinzendorf. Vamos lá. Sistema comumente utilizado nos feudos. Zinzendorf comprou-a
idealizou, além do cultivo, cuidar de uma comunidade de crentes da região. Assim, ele realizava os estudos bíblicos, sendo o senhor feudal. Colocou seu amigo João Ruth como pastor. Aí vem a frase para você completar. E Deus atendeu a esta comunidade. Influenciou o mundo pelo poder da oração. Então, veja, ele foi herdeiro de uma comunidade, de uma gleba, né, que essa parte aí, uma região, e ele vai escolher um pedaço daquela região para amparar. Porque nós vamos ver aí depois que um grupo de crentes, são 12 famílias, eles vêm correndo pelo mato, fugindo da perseguição da Áustria. Por quê? Porque eles eram russitas. Quem são os russitas? Seguidores de João Hus. Quem foi João Hus? Aquele que morreu na fogueira por contestar a Igreja Católica. O pessoal se revoltou contra a Igreja Católica. A Igreja Católica influenciou os reis para perseguir essas pessoas. Aí eles corriam pelas montanhas. Vocês imaginam, gente? Aquelas montanhas cheias de gelo, cara. O pessoal com criança ali correndo, que nem os doidos. Aí o Zedorf deu esse pedaço de terra para eles ficarem lá, né? Então aí, ó. E Deus atendeu a esta comunidade, influenciou o mundo pelo poder da oração. Assim, por divina providência, um obreiro dedicado chamado David, é o Cristiano David, o nome dele, foi apresentado ao conde Zerdorf pelo seu amigo pastor Ruth, que servia na fazenda de Nicolas. Nesse momento, a história dos moráveis inicia-se, pois o conde comoveu-se pelos irmãos perseguidos e abriu as portas da sua propriedade para recebê-los. Na ocasião, 5 famílias foram resgatadas da morte. Depois viajaram 12 dias e chegar na Vila Bertel. Depois que ele fez isso, gente, esse local aí virou um refúgio de pessoas que corriam das coroas, né, que queriam matá-los. Eu me lembro quando eu era pastor nos Estados Unidos, eu ajudei com a minha igreja local a construir um refúgio desse na África. Eu estive na África, no Senegal. Eu cheguei a visitar lá com a minha equipe, né? Com a equipe da igreja também, com o Gilvando, o pastor Nilson. Depois o pastor Juraci foi também, com a pastora Lúcia. E nós construímos lá, Adalberto, um local que ficava na fronteira do Gâmbia com o Senegal. E quando os pastores eram perseguidos nessas regiões, eles corriam para lá e eram parados para não morrerem. E também servia como base missionária, né? Exatamente isso que o conde fez. Ele fez um local para receber os irmãos correndo, que vinham, né? Perseguidos, né? Para serem mortos. E ele conseguiu, foi esse local aí. Vamos encerrar essa parte para tomar um café. Apesar que a Fernanda já tomou o café dela já. Tudo bem. Não tomou não? Ué, você ficou meia hora fora? Meia hora. Não, é que deu um BO aqui. Ah, tá bom. A máquina derrubou água fora do negócio lá, molhou tudo. Eu fui dar um help. A idade é um problema. Ai, Jesus. Ok. Gente, até aí tudo bem? Estão entendendo direitinho? Legal. Então, reservar uma colina para refugiados com amor fez uma boa recepção. Pode falar, Fernando. O senhor pode abaixar um pouquinho para mim copiar essa última frase ali? Baixar aqui. Aqui? Abaixar. Aí. Refúgio do Senhor. Eu nem cheguei lá ainda. Não? E por que está lá em cima? Ai, achei que você já tinha ido lá. Não. Sorry. Ou essa fase aqui de cima, essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui. Eu acho que é essa aí, pastor. Deus entende. É. Vê se é essa aí. É essa aí? Tá. Pode subir agora um pouquinho. Eu tenho até esse refúgio do senhor aqui. Ok. Eu acho que o Adalberto passou para mim o negócio pelo... Meu Deus, tá ficando ruim o negócio aqui. Ok. Reservaram
uma colina para os refugiados, com amor fez uma boa recepção. E foi esse lugar que deram o nome de Herrhut, que é alemão, significa refúgio do Senhor. Depois, outras famílias agregaram-se ao grupo e o grupo cresceu. Muitos irmãos perseguidos por sua fé foram sendo recebidos, tais como os da Fratum, que é o Unitas Fratums, né? Não confunda com fart, né, gente? Não é fart. Fratums, de fraternidade, a palavra latina. Os anabatistas, os calvinistas e outros, o que não deixou de criar celeumas. O fato era que a linha de Herrhut era luterana e houve divergência entre eles. Então, olha só, como era um local que recebia todo mundo que vinha refugiado, vinham entre eles pessoas diferentes, com doutrinas diferentes. E aí começou a dar muito problema, muito celeuma lá entre eles. Aí vai acontecer um negócio aqui, ó. O fato era que a linha de Herrhut era luterana e houve divergências de criar celeumas entre eles. No calor das discussões, o líder do conflito chegou a comparar Herrhut à Babilônia. O negócio ficou tão feio que ela fez, isso é a Babilônia. Zizerdorf, porém, não deixou se abater e deu continuidade ao seu projeto, dividido entre as estações. No inverno, trabalhava como conselheiro real em Dresden e no verão zelava da fazenda. Enquanto isso, a igreja na Vila Bertel dava frutos com o trabalho do pastor Ruth. Herrhut continuava a receber os perseguidos por causa da fé, e a única condição exigida era observar a Augsburg. Augsburg é a confissão de Augsburg, que era é tipo de um documento que eles liam, né, nesse documento. Então, veja bem, por que eu estou falando disso aqui agora? O que tem a ver com avivamento? É porque, gente, esse lugar é um lugar-chave. Ô, Fernando Netinho, tá aí? Esse aí quem é? Eu esqueci o nome dele. Esse é o William. É o William, ó. Nome de príncipe, né? É. Nome de príncipe. É o príncipe da vovó, ele. Aí, ó. E esse reina, né? Ele reina. Esse reino. Ó, eu estou falando isso porque esse lugar vai ser importante no nosso estudo. Vai ser o local da onde Deus vai promover o avivamento. Daí porque depois a teologia alemã, século XIX, vem com o liberalismo evangélico, destruindo tudo, né? Acabando com tudo. É o diabo com raiva, o diabo com muita raiva, né? Mas usou esse povo aí. Então, esse local, eu não consegui chegar lá ainda. Eu fui para aí, mas não consegui chegar lá, não tive condição financeira. Eu fui até Praga, aí não consegui chegar lá, mas em Praga eu fiz meu trabalho, uma hora eu vou chegar lá. Quem sabe uma hora a gente vai junto, todo mundo aí na caravana, né? Glória a Deus. Então esse lugar é muito importante, porque agora esse pessoal vai receber, irmãos, uma visita do Espírito Santo tão forte, que vai abalar o mundo da época. Eles vão carregar missões por 200 anos. Eles vão ter uma vigília de 24 horas sem parar durante 100 anos. Imagine 100 anos, uma igreja aberta, orando o tempo todo. Esse pessoal aí, ó, entendeu? 100 anos, 100 e poucos anos. Então a gente vai estudar eles aí. Olha, eu vou dar uma pausinha de 5 minutinhos para tomar água aqui, um comprimido aqui, e vocês aí tomar o café. 5 minutinhos. Alguma pergunta até agora aí, gente? Alguma dúvida? Não? Pode falar, Roberto. Não, para mim tá tranquilo. Tranquilo? Tá bom, então. Vamos dar uma pausinha aí. Para mostrar a caneca nova, né, cara? É fogo, né? Opa, peraí. Como vocês estão? Maravilha? Você fez joinha aí, você fez igual a mulher do... Começou a gravar, por isso. Você fez igual a mulher do menino lá da Sunamita. Tá tudo bem em casa, tá tudo bem. Mas eu vi essa tosse de cachorro louco aí. Desculpa. O cara ele não parou o vídeo, né? Não, o vídeo não. O microfone. Tem que ter cuidado com o microfone aí.
Eu não ouvi nada não, tá? O Pedro tá falando. Mano, Silene, pode ser oi, mano. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá então, gente? Vamos continuar? Cadê a Fernanda? Foi tomar café de novo, cara. Pelo amor de Deus. Eu tô aqui. Ó, não fala mal dela não, que ela tá... tá, ó. Fernanda é uma benção, né, pessoal? Não é uma benção, ela? É uma Tô de olho benção. em você, Fernanda. E foi? Tô de olho em você. Oh. Amém. Vamos lá. Vamos continuar aqui, então. Glória a Deus. Bom, então, como eu estava falando, a gente vai ter agora esse local aí, que é Hair Hut. É um sonho ir lá uma hora, sabe? Não consegui chegar lá. E é o local onde vai começar um avivamento que vai ser o começo de tudo. Vai ser aquele que vai... Depois que começar aí agora, não termina mais. Vai chegar até os nossos dias. Eu estou enfatizando isso porque nós devemos esse pessoal aí. É uma dádiva na nossa vida isso aí, esse pessoal aí. Foi lá que Deus levantou esse pessoal para... Eles não tinham ideia, né? Eles não tinham ideia do que Deus ia fazer com eles. E chegou até nós. Então, eu gosto muito de olhar o passado e ser também grato. Porque por que nós estamos aqui hoje? Por que chegamos até aqui hoje? Por que o Clodoaldo está nessa poltrona bonita sentada aí desse jeito? Alguém lá atrás, né, pagou o preço. Olha, eu tô com impressão, quando eu voltar para aí, eu vou ganhar essa poltrona de presente. Eu tô com impressão. Eu tô com impressão. Entendeu? Mas, brincadeira à parte, realmente, esse pessoal deu muito por nós, para a gente estar aqui hoje, né? Recebendo a palavra. Vamos botar a nossa apostila lá, então? Agora vamos para a aparição número 3 agora. Número 3. Ainda é o avivamento morável, ok? Eu não sei quem de vocês já ouviu essa expressão, os moravianos, morávios. Já ouviram, né? São esse pessoal aí que, né? Apesar que ninguém respondeu, mas eu acho que sim, né? Não deu certo, né, a pergunta? Não deu certo. A mãe sempre falava que ali eu conheço uns que moravam ali, então acho que é dessa época. Gente, é o efeito da Covid. É o efeito da Covid. Era até bom ter... Perdeu a oportunidade de ficar quieto. Meu Deus. Ok. Vamos lá. Número 3 ali, ó. Com o crescimento eminente, Zinzendorf... Você sabe o que é eminente, né, pessoal? Com o crescimento eminente, Zinzendorf decide arrumar a casa. Então, no dia 5 de agosto de 1727, convocou uma reunião. Falou sobre os assuntos de fé, disciplinar, como, por exemplo, o pecado do separatismo. Logo a seguir, sendo senhor feudal, deu algumas ordens e proibições. Então, tem hora que o pastor tem que ser meio feudal, né? A gente negocia com a diretoria, com não sei o que mais, mas tem hora que tem que bater na mesa assim. Uma vez, fomos trocar o piso da igreja, convocamos uma assembleia. Meu Deus, 4 horas ninguém conseguiu definir a cor do piso. Aí o pastor levantou, deu um soco na mesa, falou, vai ser azul. E reencerrada a reunião. E ficou o piso azul. Então tem hora que tem que dar um de senhor feudal, porque é difícil, né? Então ele deu umas ordens, pessoal. Ó, pessoal, é assim. E por fim estabeleceu os estatutos para a contribuição de uma sociedade religiosa voluntária. Então, olha só, ele recebeu o pessoal, eu não sabia que ia crescer tanto lá, e agora ele chegou e foi organizar. E nessa organização, ele começa a trabalhar a unidade. Veja como é que vai ser bonito aqui para frente agora. Eles vão trabalhar na unidade desse povo, né? Na unidade, depois no perdão, e aí vai explodir o avivamento. Por isso que eu falo, igreja que se une, igreja que é unida, Deus levanta essa igreja com honra. Gente, não é dinheiro, não é status, não é fama, não é marketing. A unidade, Jesus falou assim, não foi? Que vocês sejam um, a fim de que o mundo crê que fui enviado. Então, não tem outra forma de o mundo crer se nós formos um em Cristo, né? Então, vamos lá.
Essa frase vai ter que ser escrita aí, ó. Tudo foi recebido com alegria, até uma oração. Registra-se que tudo foi recebido com alegria e até uma oração de mãos dadas foi realizada sob promessa de obediência. Um fator marcante para a época foi que, mesmo sendo arrendatário, prometeu que seria pessoas livres de sua propriedade. Olha que interessante isso. Assim, naquele dia foram eleitos 12 homens para a supervisão da congregação, e dentre eles 4 para servirem como ancião-mor, entre eles o próprio cristiano Davi, agora recuperado. Deus foi encaminhando as coisas e agora o conde Zerdorf poderia dedicar-se mais à congregação de Herhurt, pois recebera a liderança da corte real. Sua esposa passou a ajudá-lo nos negócios e ele organizou ainda mais a pequena igreja. Com as leis da Saxônia, não permitia a igreja independente, Zinzendorf optou por uma iniciativa a qual chamava igrejinhas dentro da igreja. E que é isso aí? É o Ecclesiola in Ecclesia, que é a ideia do Spener, quando subdividiu a igreja em pequenos grupos naquela época. Aí que nasceu realmente pequenos grupos. Ou seja, pequenos grupos. Essa vontade veio depois de passar mais tempo com os irmãos e reconhecer a necessidade de maior comunhão e crescimento espiritual entre eles, como havia a maioria tcheca. Organizou pequenos grupos com característica de igreja tcheca. Agora, para todos os efeitos de lei, a congregação de Herhut era uma igrejinha dentro da igreja de Bertel. Bertel, gente, era a igreja sede, onde ficava o pastor da região. Então, como a lei da Saxônia não permitia que tivesse grupos fora da igreja oficial, o que aconteceu? Ele ligou a congregação à sede. Aí que nasce a ideia de igreja sede e congregação. Eu não sei vocês, eu já participei de uma congregação que não era sede. Vocês já também, né? Já participaram no Brasil de igreja, lá igrejinha local e tinha Sim, sede, sim. né? Sim. Então, vocês estão vendo na história aí, ó, quando aconteceu isso. Foi porque em 1727 era proibido ter um grupo independente. Então, ele ligou, ele criou uma congregação e ligou na sede. Aí nasceu a sede, tá vendo? Sendo um homem experiente, redigiu uma carta chamada Concórdia. Carta Concórdia. Depois, irmãos, os wesleyanos vão usar esse tipo de situação aí. Os metodistas vão usar a Carta Concórdia. O que vai ser para nós a Carta Concórdia? Vai ser a ata da igreja ou a ata da convenção. Tá pegando? Lembra quando tem uma organização local, faz uma ata, o pessoal assina, né? Ou então a convenção estadual ou nacional, daí que nasce a concórdia, essa carta aí, onde todo mundo concorda. Onde todos assinaram e uma harmonia reinou entre eles. Essa parte negrita tem que escrever. Onde todos assinaram e uma harmonia reinou entre eles. Assim, com vigor, faziam reuniões de oração, cânticos, estudos bíblicos. E isto era diário. Sob o ensino do conde de criar exortação religiosa, é tão fácil como criar excitação religiosa é tão fácil como excitar paixões carnais, sendo que a primeira leva à segunda. Resolveram manter o movimento sob controle de manifestações que pudessem motivar emoções. Veja isso aí, que interessante. Para um pouquinho para você pensar aí. Isso aqui, gente, é interessante. Hoje, em nossos dias, a gente gosta de cantar, louvar, pular, bater uma palma. Tudo dentro de uma ordem, né? O que passa disso é meninice. Na época, eles não conheciam esse movimento, eles tinham muito medo. O próprio John Wesley, depois desse dia aí, ó, nessa época aí, ele pediu o pessoal ficar calmo. Ele pregava, quando fogo cair, ele pedia para acalmar. A pessoa estava lá glorificando, ele orar pela pessoa, para a pessoa parar de glorificar, para ele pregar. Hoje é o contrário, né? Quanto mais glorifica, melhor. Se o fogo cai e tal. Mas olha só, eles tinham esse medo. Isso aí era o medo
se tornar uma emoção carnal. Por isso que eles faziam isso aí. O pastor Ruth fez algo memorável, quando no dia 13 de agosto, levou-os a cear juntamente com a igreja central de Berton. Muito choro e muita lágrima. Olha aí, gente, que bonito agora. O pessoal que estava lá, no refugiado, veio para a sede para cear, né? Aí teve muita comoção entre eles. A honra foi dada ao conde Zerdorf para fazer a oração da confissão, pedindo perdão mediante o sangue de Cristo. Pessoal, não sei se vocês lembram, na Assembleia de Deus antigamente, da Santa Ceia, não tinha confissão de pecado na frente? Antigamente tinha isso, a pessoa ia lá na frente, pedia perdão para a igreja, dizia, irmão, eu pequei, assim, 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 o pastor ficava do lado. Eu vi isso, quando eu era criança. Hoje não tem mais, não. Hoje o pessoal esconde pecado, né? Depois que inventaram o Facebook, todo mundo é bonito. Então, Viu, assim, pastor? naquela época... Essa reunião era na sexta-feira, antecedente da ceia. Ah, é? Era, Sim. era uma reunião chamada reunião de membro, que aí todo mundo entrava e aí era a reunião do perdão. O pessoal pedia perdão, perdoava o outro, aí porque no dia da ceia, que era no sábado, já tinha que estar todo mundo certinho já. Tá vendo aí que nasceu? Era excluído nessa reunião também. Isso. Você está vendo aí, ó, como é que é interessante isso aqui? Isso é 1700, ó. A Carta Concórdia, a congregação com a sede, a confissão de pecado na Santa Ceia. Aí, ó, de onde veio? Tá aí. E uma vez por mês, assim, por exemplo, a sede que nós tínhamos, ela tinha 70 igrejas. Então, uma vez a cada mês, ia um grupo de igrejas para a sede cear na sede. Saía um ônibus e ia para a sede, algumas congregações iam cear na sede. Aí, tá vendo aí na história aí, ó? Interessante aí, tá vendo? Aí, E a única diferença do que você falou do movimento, do culto, que é diferente de hoje, é que naquela época, o senhor falou assim, como o pessoal no mover do culto, da ceia, sentia a glória de Deus, o pessoal não é que tumultuava, todo mundo entrava no êxtase da glória. Hoje, o pessoal não dá glória a Deus, hoje o pessoal bate palma. Eles trocaram hoje o glória a Deus, aleluia, pelas palmas. E alguns assovios também, né? O pessoal hoje bate palma de vez de só glorificar, porque quando se esse monte de palmas hoje, a hora que eles sentem o mover da glória, que todo mundo bate palma, tudo isso era glória a Deus, aleluia. A igreja pegava fogo. É isso mesmo. E o pessoal hoje só bate palmas. Mudou muita coisa, né? Cabe a nós voltar aos primórdios, né? Ok. A oração de confissão pedindo perdão mediante o sangue de Cristo. O livramento de toda cisão e a bênção em uma união de coração para quem pudesse ser bênção para os outros. O resultado, agora preste atenção. O resultado foi que no dia 26 de agosto, 24 irmãos e irmãs decidiram firmemente continuar em oração, a partir da meia-noite até a outra meia-noite. Para isto, repartindo as 24 horas do dia por sorte entre eles. Então, no dia 27 de agosto, foi oficializado esta nova regra. Depois, mais pessoas se comprometeram, chegando a 77 irmãos, profundamente comprometidos, e até mesmo as crianças foram motivadas a orar. Gente, eu pastoreei uma igreja nos Estados Unidos que era dos morávios. Não é que eu pastoreei, eu usava o templo deles. Desculpa, é que o Adalberto pegou o negócio lá e eu peguei aqui também. Eu usava o templo deles, né? E perguntei ao pastor, lá em cima do púlpito, tinha uma lâmpada acesa, 24 horas. Quando eu aluguei a igreja, o pastor fez questão de pôr no contrato e fiz eu repetir que eu nunca pagasse aquela lâmpada. Inclusive, se faltasse lâmpada, energia na cidade, a cidade era Waterbury, lá em Connecticut. Se faltasse energia na cidade, tinha um gerador na igreja que automaticamente ligaria e não deixaria aquela luz apagar. Falei, pastor, o que é isso aí? Ele falou assim, nós somos uma igreja do movimento morável. E desde de 1727, nunca se apagou na casa do Senhor a luz. Era vela, depois virou luz. E está aí até hoje, sem apagar. Que coisa, cara. Que coisa aquilo lá.
esse pessoal, Roberto, eles oraram 100 anos. Imagine vocês aí, nossa igreja de Suína, aí 24 horas aberta, o pessoal orando. Sai o grupo, entra o grupo, sai o grupo, entra o grupo, e não para, orando. Cantando, pregando, não para. 103 anos. Esses moravianos aí, irmãos, eles eram vendidos como escravos, eles não eram escravos. Eles se vendiam para evangelizar. Já pensou? Eles se vendiam para evangelizar. Fizeram mais de 200 anos de missões. Depois de 100 anos da vigília, continuam as missões. Para você ver o que Deus fez com esse pessoal aí. Agora, olha que interessante. Lá na congregação, eram 12 homens para liderar a igreja local. Quantos discípulos nós temos? 12 discípulos, né? E agora 24 irmãos se uniram para não deixar a igreja fechar na oração. Nós temos quantos anciãos em volta do trono? 24. Que é um para cada fuso horário, para não parar ali, né, a oração. Então, aqui vocês estão vendo, irmãos, o nascimento de um grande movimento. Está aí o modelo da congregação e da sede, está aí o modelo da ata, está aí o modelo da confissão e está aí o modelo também do avivamento. Eu vou parar por aqui, nós demos as 3 aulas, nós não tem prova. Espera aí. A nossa prova vai ser no final do que eu falei. Meu Deus, agora que eu abri aqui e vi o Lucilene com esse óculos aí. Tá bem legal. Ah, tem prova hoje? Não, hoje não tem prova. Ô, Lucilene! Adalberto, tem misericórdia, hein, Hoje não filho? tem, hoje não tem prova, não. A prova é no final. Adalberto tá todo feliz. O tipo de prova. Mas você está parecendo o Valdir Soriano. Meu Deus. Mas é isso aí. Pessoal, queria ouvir de vocês um pouquinho agora aí sobre o que nós colocamos, as informações aí, né? O que vocês podem comentar, o que vocês podem falar. O que alguém achou interessante aí de tudo isso aí, né? Porque a Lucilene... É Bolsonaro. Na semana que vem, a gente vai continuar trabalhando um pouco mais a questão dos moravianos aí. Então tá, vamos lá. Pode participar, porque no fórum você vai ganhar um ponto agora para a prova, entendeu? Tem que participar, né? Vai, Adalberto. Desceu. Não, realmente, uma coisa que eu gosto muito de ler e aprender bastante é sobre esse avivamento. E hoje a gente vê a importância desse avivamento na história, até nos dias de hoje, como ela tem acontecido. Como o senhor falou, ela tem os seus altos e baixos, né? E, assim, por tudo que está se passando no mundo que a gente está vivendo hoje, podemos até dizer que, por esse avivamento, por tudo que já aconteceu e o que acontece hoje, né, realmente nós estamos numa queda, num declínio muito, muito alto, ou muito baixo, vamos dizer assim, né? E eu creio que esse avivamento vai ser reerguido novamente, eu creio, em nome do Senhor Jesus, porque de tantas coisas que o Senhor fez, e com o passar do tempo, as maravilhas, esse avivamento na Rua Azusa e tantos outros lugares que aconteceu, por pessoas que se reuniam para orar, né? Eu acredito que hoje a gente vê o Brasil não pela política, mas por um povo que está se arrependendo do que viveu, que como o povo que vivia no deserto, clamaram e o Senhor ouviu a oração daquele povo que se arrependeu. Então, eu creio que hoje, eu creio, eu tenho isso particular no meu coração, que o Senhor vai levantar vai ressurgir um reavivamento, né? E eu creio que nós somos uma nação escolhida. Eu creio nisso. Amém, Roberto. Olha só, outra coisa interessante, essa matéria vai ser muito legal. Nós vamos ver muitas coisas acontecendo nessa matéria aí, muitos locais, como Deus moveu. Mas você vai ver que é a mesma coisa. Começa com unidade, a primeira coisa é a unidade. Aí tem perdão, confissão, aí Deus envia o avivamento, logo em seguida segue o evangelismo e as missões. Olha, alguém perguntar para mim assim, pastor, o
que é o... Qual que é a prova que nossa igreja está avivada? Se ela estiver evangelizando e estiver fazendo missões, ela está sob avivamento. Que eu não creio em avivamento que é só para pular pulinho na igreja, não. Ficar só ali entre nós. Que bênção está aqui. Isso nos impulsiona a andar. Olha só. Eu estou indo visitar o pessoal aqui, semana que vem. Eles fazem culto no domingo na praça. Eles não conseguiram local para alugar. Aí disse, vou para a praça. Rapaz, a praça está cheia de gente. Todo domingo lá o pessoal vai ver isso, cultuar. Ele faz o culto normal. Não é evangelismo assim, pregando, não. Ele coloca as cadeirinhas lá, o púlpito na frente, na praça, faz o culto. E o povo está vindo. E aí eu perguntei para o rapaz, escuta, mas por que está assim, pastor? Está todo mundo unido. Olha aí. É isso aí. A unidade, ela provoca isso aí. Então, como você também, eu creio, cara. Eu quero participar desse avivamento antes da volta de Cristo. Nós somos a última geração. Em nome de Jesus. A última geração. Amém? Em nome de Jesus, eu creio nisso. Amém. Não, falando em avivamento, eu lembro que eu participei de um culto em Diadema e um pastor novo assumiu. Ele veio da sede e assumiu a congregação. E aí, no primeiro culto, no terceiro culto que ele estava na igreja, ele percebeu que na hora de fazer o apelo não tinha almas para aceitar Jesus. Aí ele falou para os irmãos assim, irmãos, é o seguinte, eu gostaria que os irmãos, cada um convidasse uma pessoa para vir para o próximo culto, porque no próximo culto precisa ter pessoas que não são crentes, porque senão nós somos uma igreja que não está fazendo missões. Aí ele falou o seguinte, se porventura no próximo culto não tiver no mínimo 10 pessoas que não são crentes, nós vamos, na hora do culto, nós vamos sair da igreja e fazer o culto em frente à igreja, no meio da rua. E o interessante é o seguinte, que quando deu a hora do culto e começou a cantar o hino da harpa, não tinha 10 pessoas no próximo culto no domingo. O pastor pediu a banda de música, o coral de música e o grupo de jovens, toda a igreja inteira desceu para a rua e foi feito o culto no meio da rua. O interessante é que os prédios que tinham do lado, o pessoal azul que tinha do lado, naquele dia 25 pessoas aceitaram Jesus no meio da rua. Uau. Foi interessante isso. Uau. Aí o que acontece? Foi muito, eu não esqueço disso. O interessante é que depois daquele dia, todos os cultos tinham no mínimo 10, 15 pessoas na igreja. É verdade. Interessante. Não, aí não quando há, você fala desse culto na praça aí? Não há lugar difícil quando o Espírito Santo quebra. Ele quebra qualquer ambiente. Esse papo de aqui é difícil, o povo se converte, é porque a Europa tá... Não, bota a unção de Deus para você ver. Põe a unção de Deus para você ver. É o breakthrough. A unção de Deus, ela passa pelo meio, arrebenta tudo, não tem cultura que resista. Está havendo um avivamento lá no Egito. Lá no Egito, nós estamos recebendo aqui notícias que Deus está batizando com o Espírito Santo lá no Egito, está quebrando com os árabes lá, com o islamismo, entendeu? Aquele Asaf Borba esteve lá há pouco tempo, são mais de 1.500 decisões por dia. Deus está avivando o Egito. Estão dizendo que Deus vai tocar fogo no mundo islâmico a partir do Egito. Glória a Deus, glória a Deus. O Asaf Borba está vivo ainda? Sim, uma bênção. Meu Deus, que lindo. Eu encontrei com ele outro dia no aeroporto aí, tá firme, que forte. Bênção. É da minha época, eu. Amém. Então, olha, pessoal, essa matéria promete muito. Essa matéria vai ser maravilhosa. Maravilhosa. Tenho certeza que Deus vai abençoar muito. Eu mesmo aqui estava revisando essa semana aqui, eu caí na graça aqui de Deus aqui. Eu caí no chão aqui, foi lindo. É maravilhoso. É muita coisa. Nós vamos estudar aí, ó, as Ilhas Fiji. Por que eu escolhi as Ilhas Fiji? As Ilhas Fiji, elas ficam em cima da Nova Zelândia. Veja ali a Austrália. Aí tem a Nova Zelândia, ela fica ali no meio da Nova Zelândia com a costa dos Estados Unidos ali. Cara, o maior lugar de voodoo do mundo, o pior país do mundo, a Ilhas Fiji foi. Mas quando o presidente pediu para eles orarem pelas ilhas, são 103 ilhas lá. O Espírito de Deus varreu aquelas ilhas de uma forma. Você vai ver no documentário aí. Coisa fantástica. Então, não há lugar difícil quando o Espírito Santo atua pelo seu poder. Não tem lugar difícil. Amém? Glória a Deus. Mais alguém aí? O apóstolo Clodoaldo aí, pregador Rapaz, de rua, canela Clodoaldo de pregou fogo. aí. Diz que o Clodoaldo pregou, foi uma benção, né? Com taco de beisebol.
Quebrou tudo. Quebrou tudo aí, ó. É o pregador das massas. O Clodoaldo, ele é diferenciado. Ele é quietinho, quando ele pega, o negócio é bom, viu? Não, e ele conta uns testemunhos também que é impactante, viu? Ele prega e já traz os testemunhos junto, assim, da vida dele, assim, ó. Quebra tudo, arrebenta tudo. Esse cara é cria do Sebastião, pô, lá de Cuiabá, do Grande Templo. É filhote do Grande Templo, esse cara aí, ó. Tem muita coisa, muita bagagem aí. Ok, pessoal, beleza então? Tudo certinho? Maravilha. Vamos encerrar por hoje? Tudo bem, Fernando, aí? Ok? Então tá, Lucilene? Tudo certinho, então? Conseguiu achar os aplicativos tudo aí, né? Os fundos, tudo. Amém. Ô, gente, valeu então. Um abraço a todos aí. Vamos orar, agradecer a Deus e pedir que esse avivamento aconteça, né? Que nós possamos ainda em vida, nossa geração, ver o grande mover de Deus antes do arrebatamento. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Você pode orar para nós, Adalberto? Pode sim. agradecer por essa aula. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento, a qual, Senhor, podemos sentir a sua graça. Obrigado, Senhor, porque nós cremos que o Senhor é o Deus que ainda trará muitas surpresas para nós, Senhor. Amém, eu creio, Pai. Eu creio que em nome do Senhor Jesus nós estamos unidos em um só propósito para que Amém, isso Pai. aconteça em nome do Senhor Jesus, Amém, Pai. Pai. Obrigado por cada vida, por cada aluno que esteve aqui presente nessa aula, por aqueles que não puderam assistir, Senhor. Que o Senhor, de uma maneira especial, possa estar nos dando cada vez mais sabedoria para que possamos Amém, ainda mais pregar, Senhor, e ensinar da Tua palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez eu te peço, abençoa a vida de cada um, para que na próxima semana nós estaremos aqui para aprender ainda mais da Tua palavra e em Amém, Teu Pai. nome, Pai. E Em assim, nome de em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, maravilha. Ver vocês para minha segunda-feira, larga minha alma, viu? Obrigado por tudo. E continuamos em oração. Amém? Amém. Amém. E a Vânia também? A Vânia ela tá fazendo umas coisinhas do médico lá, tudo, as consultas que eu tinha que fazer mesmo. Mas já tá preparando para começar a voltar já. E Ela está no Brasil. Ela foi na frente. Ah, ok. Eu fiquei. Ok. Ela falou, você me enganou, né? Não. Ela tá voltando já. Se não voltar, Então vai ela apanhar. deixou o tempo para trás, hein? Deixa eu olhar. Gente. Ó, cuida da vida de vocês, tá? Cuida da vida de vocês. Tem que acabar o pessoal rindo, né? Até a semana que vem. Deus abençoe.